Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado aponta a grande influência das redes sociais como fonte de informação para as pessoas, especialmente no assunto política. Quase metade dos entrevistados desse levantamento afirmou que decidiu o voto agora nas últimas eleições, levando em consideração as informações vistas em alguma rede social. Para conversar conosco sobre esse movimento aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos o Edgar Rebouças. Vou falar um pouquinho do currículo dele. Ele é coordenador do Observatório da Mídia, também diretor internacional da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Comunicação, e um dos coordenadores da Rede Nacional de Combate à Desinformação, além do professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar conosco. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês na TV Câmara, Rádio Câmara, aqui em Bauru, uma cidade que eu gosto muito, mas como está no YouTube também, e com essas tecnologias, né, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer tempo ou espaço que estiverem nos assistindo, não só aí em Bauru. Professor, vamos lá, né? O momento é de bastante distanciamento e afastamento das pessoas, né? Principalmente por conta das opiniões políticas divergentes, né? Potencializadas pelas redes sociais. A gente sabe que as mídias sociais acabaram se consolidando nos últimos anos como um espaço para esse tipo de debate. No caso da política, um espaço que poderia, né, proporcionar uma democratização no acesso à informação e a pessoas e a conteúdos, a culturas diferentes, mas acabou e acaba se transformando muitas vezes num palco para embate, preconceito, distanciamento. Eu gosto sempre de relativizar um pouco essa centralidade dada às redes sociais digitais, que alguns colegas, inclusive, atribuem como sendo uma grande mudança na forma de comportamento, de influência, como de eleição, como você falou na abertura. Mas eu gosto sempre de lembrar de que os meios de comunicação passam por processos de mutações ao longo de séculos. E esse caso de as pessoas serem influenciadas por redes sociais digitais, o que já foi registrado e pesquisado, por exemplo, lá nos anos 50, nos Estados Unidos, quando foi se pesquisar sobre a influência do rádio nas eleições, das mídias, né, as mídias já tradicionais nas eleições, viu-se que as pessoas eram muito mais influenciadas pela conversa na porta da venda, pela conversa na porta da igreja, pela conversa na escola, pela conversa com o vizinho, na comunidade. Então, as redes sociais, ainda não digitais, sempre tiveram uma influência muito grande na decisão do voto, mais do que aquela que os meios de comunicação de massa poderiam propor. O que as redes sociais digitais fizeram foi simplesmente migrar aquilo que acontecia antes no botequim, na frente da venda, no supermercado, você encontra uma pessoa e tal, para um espaço virtualizado, mas continua sendo uma conversa interpessoal quase. Porque as pessoas são influenciadas por quem elas atribuem influência. Né? Não pelos tais influencers, né? Mas elas se sentem influenciadas por um amigo, por um artista, pelo chefe, pelo pastor, pelo padre, por aquelas pessoas que elas confiam, que elas atribuem algum grau de confiança. E as redes sociais potencializaram isso, as redes sociais digitais, aquilo que já acontecia anteriormente de forma interpessoal, só que era numa escala muito menor. Mas também a quantidade de eleitores era muito menor, a quantidade de candidatos era muito menor. O que aconteceu foi essa mutação fez com que avançasse essa capilaridade da influência. E os meios de comunicação tradicionais, a gente não pode dizer que eles perderam espaço. Por quê? As pesquisas sempre mostraram que eles nunca tiveram o principal espaço. Apesar de ter uma série de propagandas eleitorais no rádio, na televisão e tal, mas isso já tinha sido demonstrado várias vezes por pesquisas
que não era o principal fator de influência no voto. E aí, por isso que eu sempre gosto de relativizar essa importância tão grande. É muito mais a conversa ali no pé do ouvido, só que o pé do ouvido agora virou online, né? Igual a gente está aqui agora. Em vez de a gente estar frente a frente numa entrevista, a gente simplesmente está utilizando um meio para nos comunicarmos. Mas não perde o princípio de que é você falando comigo, eu falando com você. E várias pessoas nos ouvindo por meio da TV Câmara ou da Rádio Câmara. Mas a nossa intercâmbio comunicacional continua o mesmo que era se não tivesse essa tecnologia toda aqui nos separando e nos juntando também. A gente pode afirmar, então, que foi uma espécie de amplificação do boca a boca. Sim, é uma grande amplificação. É a mesma coisa da caixa de som, né? Então a pessoa sempre, quando não tinha caixa de som, o sujeito subia num banquinho e falava mais alto. Isso já estava descrito lá na retórica, quando Aristóteles escreveu a arte retórica. Ele falou: para uma pessoa dominar uma conversa na ágora, ela tem que falar mais alto, ela tem que postar a voz, ela tem que redundar naquilo que ela diz, ela tem que ser afetuosa, ela tem que convencer as pessoas independente de ter o meio. Você não adianta você botar uma caixa de som se a pessoa não tiver nada para falar. Porque uma pessoa sem a caixa de som, que tem muita coisa a falar, às vezes vai ter muito mais penetração do que um que simplesmente porque tem a caixa de som. É a mesma coisa das redes sociais digitais, porque senão, se fosse dessa forma, né, tão determinista assim, todos os artistas de televisão, todos os telejornalistas seriam candidatos e seriam eleitos. Só que não. Tem um monte de gente que se elege que a gente nunca nem ouviu falar. Mas é porque tinha um trabalho de bairro, tinha um trabalho na sua comunidade, na sua cidade, ou era um vereador de uma cidade interior que ninguém nunca conhecia, teve milhares de votos. Isso, uma surpresa. Não, surpresa nada. O cara já está trabalhando há muito tempo ali, fazendo suas redes de contato político e não está na mídia. Então, isso tem que sempre ser lembrado para as pessoas quando dão essa importância tão grande aos meios de comunicação. E olha que eu sou um pesquisador de meios de comunicação, mas a gente tem que sempre botar esse pé atrás e não cair nessa armadilha de que é tudo tão fácil. Professor, ainda falando sobre esse levantamento aí do Instituto Data Senado, né, a principal fonte de informação, e isso foi afirmado pelos entrevistados aí durante essa pesquisa, a principal fonte de informação hoje do brasileiro é o WhatsApp. Quase 80% das pessoas entrevistadas responderam que utilizam sempre essa plataforma como a principal ferramenta para buscar conteúdo, inclusive político, e se informar. O senhor comentou agora na resposta anterior sobre o fato de as pessoas procurarem não necessariamente influenciadores, né, mas pessoas a quem elas atribuem influência para se informarem, pessoas em quem elas confiam. Talvez seja esse fator que as levam, muitas vezes, a acreditar de forma tão ingênua em notícias sem fontes, em informações e correntes repassadas pelas redes sociais, por esses aplicativos, esses comunicadores instantâneos. A proximidade e a confiança em quem mandou é algo muito relevante? Isso é um tema até que eu venho me debruçando mais recentemente, desse fenômeno de como que essas pessoas que se dizem, né, têm sido influenciadas tão facilmente pelas redes sociais digitais, acreditando em pessoas que não são qualificadas para dar informação, que não têm credibilidade para dar informação. Que, por exemplo, quando o seu tio te manda uma mensagem pelo WhatsApp, você está acreditando nele como sendo seu tio, aquela pessoa que você conhece desde criança, que você gosta e tal. Mas então, se seu tio te está passando a informação, poxa, meu tio que me passou. Só que no momento que ele vira o tiozão do Zap, que ele passa a colocar tudo que mandam para ele sem parar para pensar naquilo, ele está subvertendo aquela confiança que você tinha nele de tio e ele vira um comunicador. Só que ele virou um comunicador sem ser qualificado para isso. Ele não estudou para isso. Ele não parou para pensar isso. Ele não foi como você, que estudou ética na comunicação, no jornalismo, que sabe o que pode dizer, o que não pode dizer, quais são os limites da liberdade de expressão.
ele simplesmente coloca, ele sai passando. E como as pessoas ingenuamente acreditam no tio, passa todo mundo a ser o tiozão do Zap ali. E isso tem acontecido muito também com as juventudes, que também não tiveram uma maturidade ainda para soltar essa quantidade de informações que estão circulando nas redes sociais digitais, e infelizmente as pessoas acreditam. Por quê? O que, que acontecia nas redes tradicionais, nos meios de comunicação? Uma pessoa, para chegar a ser um apresentador de televisão, um comentarista de televisão, mesmo que a televisão seja tendenciosa para esse ou para aquele candidato, mas se a pessoa está ali, ela teve uma legitimação de um certo corpo de colegas, de profissionais, da sociedade, que atribuíram uma responsabilidade àquela pessoa, que sabe, principalmente, que aquela pessoa não vai mentir. Porque em comunicação, a mentira, que é exatamente o que passava a chamar de fake news, que para a gente que é jornalista sempre foi mentira, mentira não faz parte do nosso vocabulário. Porque um jornalista, se mentir, ele perde o emprego. Um jornal que mentir, ele perde a audiência, ele perde os leitores. Porque não faz parte do contrato de leitura a mentira. Mentira está no campo da ficção. Você pode assistir um filme, se divertir e tal, você sabe que aquilo ali é mentira. Mas num telejornal, você não espera uma mentira. Quando essas pessoas, né, o tiozão do Zap, ou essas juventudes, passam a ocupar esse espaço privilegiado da mídia e falam qualquer coisa, a pessoa inocente atribui aquilo que ele está falando ao mesmo peso do que você, que é uma jornalista, que está aqui na TV Câmara, que tem uma legitimidade, que tem uma formação para isso. O que não pode. São balanças completamente diferentes. Então, é isso que a gente tem que estudar melhor de essas pessoas que antes eram simplesmente usuárias da comunicação, de um dia para o outro se tornaram comunicadores. E se tornaram comunicadores sem uma preparação para isso. Diferente, daí tem que abrir um grande parênteses aqui, do que aconteceu com o pessoal dos movimentos sociais. Então, movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBT, movimento de juventudes, souberam utilizar muito bem os meios de comunicação, essa popularização dos meios de comunicação, mas por quê? Já tinha uma discussão anterior, aquilo que o Pierre Bourdieu chama de hábitos, já tinha uma discussão anterior sobre como é se comunicar. Não, isso daqui nós vamos fazer numa manifestação de rua. Não, isso daqui nós vamos fazer um cartaz. Isso daqui nós vamos colocar no rádio. Não, isso daqui nós vamos para o meio da rua com um alto-falante. Então, já pensava como essas pessoas que vieram na enxurrada das mídias sociais digitais não tiveram essa preparação. Então acontece isso, recebe uma informação, replica, mesmo que seja mentirosa. E aí ela vê depois que teve a mentira, porque tem vários órgãos de checagem, então mostra que aquilo ali é uma mentira, e ela não volta lá na sua rede social e diz, desculpa por ter mandado aquela mentira, aquela mentira. Ela não faz isso, porque ela tem vergonha disso. Nos meios de comunicação tradicionais, não. Se você manda uma mentira, e se você não for lá e desmentir, você vai perder a sua credibilidade completamente. Então, a mentira passou a ser uma regra e não uma exceção, né, nessas redes sociais digitais. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam nas mentiras, seguem as mentiras, e aí chega numa situação como essa que a gente está vivendo hoje, né, de quase um universo paralelo de pessoas acharem, por exemplo, que a eleição foi completamente fraudada e assim por diante. Professor, eu queria um olhar seu também a respeito de um elemento importante das redes sociais, que é a questão do algoritmo, uma espécie de regulador de conteúdo, ou seja, decidem de uma certa forma o que é relevante ou não para o usuário, a partir de páginas que ele visitou, conteúdos que ele buscou, né, nos buscadores, enfim. O grande problema disso tudo, a gente já sabe que o usuário dessas redes sociais acaba ficando mais inserido dentro de uma bolha, dialogando, interagindo com pessoas que têm pensamentos, discursos semelhantes aos seus. Isso, de uma certa forma, na sua visão, pode se tornar uma ameaça à democracia, porque acaba sendo mais confortável nós conversarmos, dialogarmos, nos relacionarmos, né, especialmente no ambiente digital, com pessoas com quem a gente compartilha das mesmas opiniões, né? Qual é o seu olhar a respeito dessa questão?
Os algoritmos foram uma grande sofisticação mercadológica daquilo que os departamentos, setores de mídia, das emissoras de televisão, de jornal, tal, faziam anteriormente. Só que botaram agora robôs para fazer isso. Que antes, esses departamentos de mídia tinham que fazer pesquisas para saber, não, então eu vou lançar um produto, vou lançar uma novela para mulheres da faixa etária tal, classe social tal, que vão consumir determinado produto. E ia lá na Casa Bahia, na Jesse Lever, nos grandes anunciantes, ó, vou fazer uma novela para esse público aqui. Só que para fazer isso tinha uma série de variáveis da resposta ou não resposta e tal. Com os algoritmos, no que você clica, no que você procura numa rede social, eles sabem qual é a marca do perfume que você gosta, porque eles sabem que você procurou aquilo. Eles sabem que você comprou aquele perfume porque você usou seu cartão de crédito e na nota fiscal da farmácia vai sair, da loja de cosméticos, vai sair a marca do perfume. Então, os algoritmos calculam isso tudo e falam assim: peraí, deixa eu anunciar perfume para ela. E deixa eu anunciar perfume de outra marca. Porque dessa marca aqui eu sei que ela já compra. E eles vendem para o fabricante do outro perfume aquele que você talvez gostasse. Mas sabe que não vai anunciar um outro perfume de um odor completamente diferente do que você não gosta. Então, os algoritmos sofisticaram esse tipo de pesquisa. E com a nossa conivência. Porque toda vez que qualquer um de nós aceita aqueles parâmetros ali para usar o Zoom, como a gente está usando agora, para usar o YouTube, para usar o Gmail, o que quer que seja, a gente está dando nossas informações. E lá nas entrelinhas está dizendo: tudo que você colocar de informação pertence a gente também. A gente pode fazer uso disso. Então, se você conversa com uma colega sua, combina a viagem de final de ano para Pernambuco, você vai começar a receber mensagens de pacote de viagem para Pernambuco. Ah, mas como assim que pegou? Então, eles já estão, inclusive, você pode estar com o celular desligado, que o algoritmo capta a sua conversa e ele vai usar isso comercialmente. Então, o que aconteceu? Essa formação de bolhas foi uma grande estratégia mercadológica para atrair cada vez mais nichos de consumidores para produtos específicos. Só que isso passou a ser utilizado politicamente também, principalmente por políticos inescrupulosos, que se aproveitaram dessas bolhas, criaram nas suas redes sociais digitais essas bolhas, só que essas pessoas foram cativadas para essas bolhas, mas porque elas já tinham algum interesse nisso. Outro dia, numa entrevista, me perguntaram se eu achava que a direita tinha aumentado. Não, a extrema-direita tinha aumentado. Não, não aumentou, ela sempre teve aí. Ela foi potencializada, a gente passou a visualizar mais a extrema-direita. Que antes as pessoas tinham vergonha de expressar algumas coisas, tinham vergonha de ser racistas, tinham vergonha de ser homofóbicas. Nas redes sociais, escondidas por trás dos algoritmos, elas falam o que elas quiserem. Só que não, porque as mesmas normas que valem para as nossas relações interpessoais valem também aqui. Não é porque a gente está num ambiente digital que eu estou fora das leis. E é isso que tem que ficar claro para as pessoas. Existem normas e os algoritmos descumprem todas essas normas, essas grandes empresas descumprem todas essas normas, e a gente precisa exatamente regulamentar isso tudo. Professor, ainda falando sobre esse possível ou suposto impacto, né, que as redes sociais acabam causando na vida e não só na vida das pessoas, mas no curso, né, de uma sociedade, alguns especialistas afirmam que algumas condutas, por exemplo, o fato de que informações obtidas por meio de WhatsApp, redes sociais, essas discussões políticas que acontecem no ambiente digital podem sim influenciar de forma incisiva na decisão do voto, e que são condutas que poderiam, inclusive, alterar o curso da história. Como é que o senhor analisa essa linha de pensamento? Sim, sim, vão alterar o curso da história se a gente deixar que esse mundo digital, né, que a Matrix tenha mais espaço do que o mundo real.
E muita gente está fazendo isso. Muita gente está preferindo se manifestar e viver digitalmente do que estar ali no convívio do dia a dia. De coisas simples que estão acontecendo. Por exemplo, um aniversário de um amigo ou de alguém da família. Em vez de você ir na casa da pessoa, ou, no máximo, telefone, se estiver longe, telefonar para a pessoa para dar os parabéns, o que as pessoas estão fazendo? Entram lá no WhatsApp, colocam um bolinho, uns copinhos de champanhe brindando e parabéns. Então, peraí, não. Você deu os parabéns para a pessoa? Ah, não, eu mandei meus parabéns para ela. Não, você não deu parabéns. As pessoas precisam de afeto. Então, se alguém que estaria fazendo um aniversário se sente satisfeito com aquele desenho daquele bolinho e com aquele champanhezinho ali e está tudo bem, ela está vivendo em outra realidade. Porque aquele bolinho é simplesmente um ícone, aquele champanhezinho é simplesmente um ícone. Muito diferente de que você chegasse na casa da pessoa com um bolo e com uma garrafa de champanhe. Então, pode haver uma grande mudança na sociedade, isso, se as pessoas passarem a migrarem para esse mundo digitalizado e deixarem o mundo real de fora. Isso é muito grave. E aí, por isso que a gente está tendo que recorrer à ajuda de colegas da filosofia, que estão pensando que ser humano é esse, que novo ser humano é esse que está formando. O que vai acontecer com essas pessoas daqui a 20, 50 anos? Como é que vão ser as relações humanas? Porque se cada um ficar no seu quadrado, acabaram as redes sociais. As redes sociais vão ser somente redes sociais digitais. E não pode acontecer isso. A gente tem que manter as redes sociais, os vínculos sociais muito fortes. As pessoas não têm que deixar de ir para a escola porque você pode ter uma aula online. As pessoas não têm que deixar de ir para a igreja porque você pode assistir um culto online. As pessoas não têm que deixar de ir num jogo de futebol porque você pode assistir o jogo pela televisão. É isso que a gente tem que sempre estabelecer. Eu sou sempre um. Eu acredito que a sociedade e o ser humano consegue sempre se salvar. E aí, uma das áreas que eu estudo, que é dessas mutações das indústrias culturais midiáticas, tem um exemplo bem típico, que é o caso da música. Quando começou a surgir a música gravada, existia um pensamento de que os shows iriam acabar. Então, por que você vai querer ir num show, num espetáculo ao vivo, se você pode ouvir esse cantor, essa cantora, esse seu artista preferido, em casa, gravado? Só que não aconteceu isso. Os shows continuam lotando. As pessoas continuam indo para o show, cantando aquelas músicas que elas sabem de cor, se emocionando com aquela música. E é muito mais caro você ir no show do que você comprar ou baixar toda a coleção do sujeito online. Mas as pessoas continuam indo para o show, porque tem aquele momento sagrado do show, daquelas 2, 3 horas que você vai passar ali, que vai te trazer essa humanidade de volta, de estar perto das pessoas. E não simplesmente você estar com fone de ouvido ouvindo aquela música, esse distanciamento. Então, eu acredito que as redes sociais digitais vão ter esse pico aí que estão tendo, tal, mas daqui a pouco as pessoas vão entrar peraí, a gente continua precisando de ter aqui o contato, de ter o bolo e ter o champanhe estourando na frente e tomando junto, do que simplesmente online. Professor, rapidamente, só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, o senhor é um dos coordenadores, como eu disse no início, né, da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Quais são os instrumentos hoje mais eficazes para se combater? E aí é uma pergunta, inclusive profissional, faço essa pergunta como jornalista mesmo, para a gente combater as fake news hoje, combater essas mentiras que são propagadas nas redes sociais digitais. Há uma série de mecanismos de buscas, de checagem e tal, que são ótimos, que nos auxiliam e muito. Mas o principal deles mesmo é que se cada um de nós, a cada mensagem que a gente receber, a gente parar para pensar sobre ela. E fazer aquilo que qualquer jornalista, no primeiro semana de estudos de comunicação, aprende. Checa. Vai conferir se isso daí está em outro lugar. Vamos ver se outra pessoa falou isso também, do que simplesmente replicar. Então, se cada pessoa que recebeu uma mensagem, recebeu uma fotografia, recebeu um áudio, vai em outro meio,
vai numa emissora de televisão, vai num jornal, vai na TV Câmara, vai no YouTube e coloca lá a mesma informação. Se mais ninguém estiver replicando aquilo, já desconfia de cara. Outra coisa, essas que aparecem assim, bomba, acabou de acontecer, descobriu, caiu a casa, já de cara já descarta. Porque ninguém dá uma notícia assim dessa forma, né? E se fosse uma bomba mesmo, não precisaria das redes sociais para você saber. Você saberia, estaria gente gritando na janela falando isso. Seu vizinho estaria gritando. Então você ia saber disso mais rápido até. Então, o primeiro passo é esse. Qualquer pessoa, de qualquer informação, abrir o WhatsApp de manhã, em vez de repassar para o grupo de amigos, de família, não sei o quê, opa, peraí, deixa eu olhar aqui. Ali no próprio celular, bota ali no Google procurando. Se não tiver mais em lugar nenhum, opa, mentira. E aí a melhor coisa a fazer é responder para a pessoa que te mandou, falou assim, ó, cuidado, isso aqui pode ser uma mentira. Pronto, você já fez o seu trabalho de checagem e já colaborou demais para combater a desinformação. Dica maravilhosa de utilidade pública do nosso convidado hoje aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, é o Edgar Rebouças. Ele é coordenador do Observatório da Mídia, também diretor internacional da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos em Comunicação, e um dos coordenadores da Rede Nacional de Combate à Desinformação, além de professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, gentilmente conversando conosco, contribuindo aí para a gente pensar um pouco sobre o impacto das redes sociais digitais na nossa vida e no curso da sociedade. Professor, muito obrigado pela gentileza, pela generosidade do bate-papo. Obrigado a você, Lidiane, todos os ouvintes, espectadores da TV Câmara e o pessoal todo de Bauru, uma cidade que eu gosto muito. Eu aproveito para agradecer você que nos acompanhou aqui pela TV e rádio e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!